E aí, galera, beleza? Bem-vindo aí mais um programa, tá? E o programa de hoje eu vou falar um tema que eu tenho falado de vez em quando com muitos amigos canadenses, com amigo brasileiro, muita gente que chega por aqui, que é o seguinte: o que eu aprendi sobre ser brasileiro morando 8 anos no Canadá, tá? Então a gente veio para o Canadá em 2010, então tá aproximadamente 8 anos. Então, assim, primeiro explicando por que é que eu imigrei. Tá? Porque o que é que me fez sair do Brasil? Eu posso dizer que o fator principal foi segurança. Tá? Eu sempre gostei muito de notícias, sempre li muito, sempre pesquisei muito e via, e sempre fui muito ativo. Então eu saía bastante, ia para festa, ia para show, rodar de madrugada, sempre fui muito ativo, então eu via muita coisa acontecer. E eu comecei a perceber que a segurança do Brasil começou a degradar bastante. Tá? Principalmente por volta de 2005 até 2007 já estava começando a ficar muito séria a coisa. Tá? Então, assim, eu vi que em uma cidade como eu morava lá no Brasil, em Aracaju, Sergipe, não tinha mais aquela coisa de áreas violentas. A violência estava em todo que era lugar. Tá? Qualquer escola particular tinha um monte de assalto na porta da escola. Praticamente todos os colegas que eu conhecia teve carro arrombado, carro roubado, viu violência, tá? Desde violência, desde briga até tiros e assassinato, coisa assim que não era comum quando eu era criança. Tá? Então, assim, eu posso dizer que eu digo que hoje eu moro em Vancouver, no Canadá, e aqui a segurança é como se fosse há, sei lá, 30 anos atrás no Brasil. Eu lembro quando eu era criança no Brasil, eu era bastante seguro. Tá? Eu desfrutava do mesma sensação de segurança, de liberdade que a gente tem aqui hoje em dia. Tá? Então, assim, o motivo principal foi segurança. Tá? Alguns outros motivos, um deles foi curiosidade. Tá? Eu morei minha vida toda em Aracaju, morei apenas 6 meses em uma outra cidade. Nunca tinha saído do Brasil. Tá? Viajei o Brasil todo, que eu era atleta, campeonato de vôlei, de artes marciais, então conheci bastante cidades do Brasil. E viajei bastante dentro do Brasil. Mas não conhecia nada fora. Então eu comecei a chegar lá perto depois dos 35 anos, antes dos 40, eu digo, rapaz, era uma tentar conhecer um outro país, tá? E assim, uma das coisas que me chamou a atenção do Canadá foram muitos depoimentos de casos de sucesso. Tá? Eu era professor universitário e muitos dos meus ex-alunos vieram fazer mestrado, doutorado aqui no Canadá. E quando voltava eu mantinha contato. Então eu sempre ouvia muita história sobre a cultura do Canadá, sobre a qualidade de vida, sobre a tranquilidade do país, e mesmo aluno em regiões diferentes do Canadá. E eu fiquei pensando, poxa, essa aflição que eu estou tendo aqui no Brasil de segurança, pensando como é que vai ser o futuro do meu filho, como é que ele vai poder crescer e ter uma infância semelhante à que eu tive. E eu digo, de repente, vale a pena experimentar. Ainda estou novo, tenho bastante energia. Eu imaginava que o processo de migração fosse um processo bem complexo e puxado. E uma coisa interessante é o seguinte, no meu mestrado, um dos meus orientadores, né, um professor muito conhecido aí pelo Norte do Nordeste, pelo Brasil afora, Jacques Felipe Salvé, ele me falou sobre o Canadá, então a gente sentava, ia bater papo, e ele falava sobre o Canadá, e foi uma das pessoas assim, que me abriu os olhos que era possível migrar para o Canadá. E aí depois que eu terminei o mestrado, depois que meu filho nasceu, vários anos depois, quer dizer, eu estava com 7 anos quando ele migrou, eu lembrei e digo, eu vou tentar ir para o Canadá. Li tudo que eu podia sobre o processo de migração, fui no site do governo canadense, devorei toda a informação que tinha lá e apliquei o processo, e 20 meses depois recebi o visto. Tá? E 5 anos depois disso eu virei canadense, tá? Ganhei a cidadania canadense, eu e minha família inteira. E o mais engraçado, assim, como é o destino, né? Já que se aposentou e veio morar no Canadá, aqui em Vancouver, e a gente joga sinuca. Né? Eventualmente a gente marca, ele estava jogando toda semana, agora parou um pouco mais por causa das viagens, tá? Mas você vê como a vida é interessante, né? Hoje nós somos amigos aqui e temos um convívio social. Tá? Mas vamos lá. Então, assim, primeiro, né? Quando eu vim para cá, por volta de 2010, o Brasil ele estava muito bem cotado na mídia. Né? Teve uma época que o Brasil teve uma ascensão, teve um boom, e a mídia internacional falava muito bem do Brasil. Por exemplo, a minha cidade, Aracaju, teve uma época que era considerada a melhor qualidade de vida do Brasil, não sei o quê, teve uma propaganda muito grande. Era realmente uma cidade muito boa de morar, mas eu ouvi dizer que a coisa piorou, degradou bastante. Né? Que está entre as mais violentas do mundo, Sergipe, o meu estado também está mais violento, que era extremamente segura, extremamente tranquilo.
Então, o que eu costumo dizer ao canadense é o seguinte, olha, as coisas boas do Brasil são muito boas mesmo, que é difícil achar em outros lugares do mundo. Até aqui no Canadá, as coisas boas do Brasil, a gente não tem. Né? Eu vou listar já o que seriam essas coisas boas. Consequentemente não, mas infelizmente as coisas ruins são muito ruins. Que você não vê aqui no Canadá, você não consegue nem imaginar, tem coisas que você não consegue nem explicar para um canadense. Tá? Então, assim, quando você faz a média, fica horrível. E o que acontece? Muitas vezes o que mais nos incomoda são as coisas ruins. É a segurança, você ser tratado como bobo pelos sistemas públicos, a lei da vantagem. Quem é brasileiro sabe bem do que eu estou falando. E aí o que acontece? Quem às vezes nunca viveu ou experimentou um país tipo o Brasil, que nasceu no Canadá, às vezes não consegue entender certas coisas, até nem valoriza. Tá? É até bom que o canadense reclame muito das coisas, porque evita que piorem. Mas às vezes eu vejo eles reclamando de certas coisas que eu digo, tipo assim, o cara, por exemplo, deixou a garagem da casa aberta, entraram e roubaram algumas ferramentas. E aí você diz, cara, mas você deixou a garagem aberta. Ele diz, sim, mas e daí? Não era da pessoa, como é que ela entra na minha casa para levar? Eu digo, cara, mas fecha a porta, tranca o carro. Né? Tinha vizinho que deixava o carro dormir na porta de casa aberto. E aí, eventualmente, acontece. Aqui também tem furto, tá? Não pense que é um país das maravilhas, não, mas lógico que não tem assalto a mão armada, não tem o índice de violência no Brasil, não chega nem perto, mas furto existe. Você deixa uma coisa de bobeira, tem gente que não tem, sei lá, vê e carrega. Tá? Por exemplo, eu em nenhum lugar no mundo eu ia deixar meu carro aberto com coisa de valor dentro. Podia ser em qualquer lugar do mundo, eu ia trancar. Eu sei que tem país, até no Canadá tem lugares que não vão mexer. Eu morei em áreas que não mexeria. Inclusive eu dormi na minha casa umas 3 ou 4 noites, né? Com a garagem aberta, os 2 carros na garagem, as chaves penduradas lá e não levaram. Entendeu? Assim, podia acontecer de ter levado, mas não é uma regra, é uma coisa assim, a exceção é meio que rara. Então, assim, para entender um pouco que, assim, a ideia não é falar de coisas ruins ou boas do Brasil, mas por que eu migrei, tá? O que eu aprendi sobre o brasileiro. Então, acho que as pessoas ruins todo mundo já sabe, a gente espera que melhore. No dia que o Brasil voltasse seguro ao que era 30 anos atrás, eu até penso em voltar, tá? Mas, então vamos lá. Primeira coisa, quando eu cheguei no Brasil, teve aquele choque cultural, né, que é esperado. Né? Por mais que eu tenha me preparado, a gente tem um choque cultural. Né? Primeiro porque, assim, no Brasil, uma coisa até que... Não é que eu demorei muito a entender, não, mas é assim. No Brasil a gente tem uma classe baixa, que é a maioria, tem uma classe média, que é uma minoria, e uma classe alta, que é bem pouquinho. Tá? No Canadá, a gente não tem a classe baixa, como a gente tem no Brasil. A pobreza que existe no Brasil não existe aqui. Existe gente pobre, existe pessoas pobres aqui, por os padrões canadenses. Tá? A classe média é a maioria da população. E a classe alta é bem pequenininha também. Tá? Então acontece, a forma de pensar, a forma de agir da nossa classe média no Brasil é semelhante à classe alta aqui. Né? E o que seria essa forma de pensar? Primeiro, o brasileiro quer que o filho se eduque, quer que o filho vá para a universidade, ele sente o dever de interferir e orientar a vida do filho, inclusive tendo conflito, dizendo o que é que o filho deve fazer, que o filho não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, que curso ele deve fazer. Então, assim, a gente tem muito mais paixão e conflito no Brasil, nesse ambiente familiar. No Canadá é uma coisa assim, preste atenção, né? Nessa faixa grande. A faixa pequena em cima, a classe alta, é semelhante à classe média do Brasil. Nesse sentido de... Então acontece muito aqui no Canadá. É interessante, quando a gente fala do Canadá, é estranho porque tem o que a gente diria que é o canadense mesmo, famílias que têm várias gerações aqui. Tem os imigrantes, que somos nós, chegamos aqui há algumas décadas, alguns anos. Os nossos filhos crescem aqui e acabam sendo mais canadenses do que a nossa cultura original. Então eu estou falando do canadense típico. Tá? Lógico que eu não estou falando de chinês, de brasileiro, de africano, de muita gente que vem de outros países para cá. Cada um, no início, tem meio que a cultura de onde veio. Tá? Mas eu estou falando assim, de uma forma geral. Como aqui tem muito imigrante, às vezes você não percebe bem essas coisas. Mas assim, isso que eu estou dizendo é o que eu observei do que seria o canadense mesmo. Porque, por exemplo,
eu tenho a cidadania canadense, mas a minha cultura ainda é mais brasileira que canadense. Eu ainda estou me adaptando. Tá? Por mais que eu tenha tentado, eu ainda sou mais brasileiro que canadense. Né? Eu fui brasileiro apenas por 37 anos da minha vida. Sou canadense, sei lá, 5. Então não é justo dizer, não, eu sou canadense. Até tenho a cidadania, tenho os 2 passaportes, mas se eu tiver em outro país perguntar de onde eu sou, eu posso até dizer, olha, moro no Canadá, mas sou brasileiro. Até mesmo porque vão perceber pelo meu sotaque. Então vamos lá, o que eu queria dizer é o seguinte, que o canadense mesmo, a classe média, que é a maioria, talvez até por uma coisa cultural, como foi difícil se adaptar nesse país, um inverno muito rigoroso, então naquela época eles viviam da coleta, né, do plantio, então o mais cedo possível os filhos tinham que estar prontos para cuidar da família, para se virar. Que era como se fosse o papel do pai, era o mais cedo possível preparar o filho para a vida. Tá? Então, assim, o que acontece? Imagine que você tinha uma fazenda, né? E aquela fazenda só consegue sustentar uma quantidade de pessoas. Quando os filhos nasciam, chegam a uma certa idade, o pai dizia, olha, filho, eu já lhe treinei, já lhe ensinei como cuidar, não sei o quê, aqui está seu material, vá agora atrás da sua fazenda, vou lhe ajudar no que puder, tudo lá, mas você vai ter que achar o seu caminho, porque aqui a gente não tem como ficar. Muitos dos canadenses têm um pouco essa cultura. Então, assim, muitos deles é como se fosse assim, passa muita responsabilidade para o filho, desde cedo, tá? E deseja que o filho saia de casa o mais cedo possível. Tanto é que aqui, aos 18 anos, eles terminam o que seria o 2º grau. E tem uma festa como se fosse assim, uma formatura. É como se o cara ali já estivesse pronto para começar a vida. E muitos canadenses fazem isso. Tá? É até um desse choque cultural que o canadense mesmo, não a maioria deles, da classe média, tá? Seguem, assim que termina o 2º grau, para a universidade. Muitos deles vão viajar, vão para a vida, vão fazer trabalho que seria aquele trabalho de carpinteiro, marceneiro, ou pedreiro em geral, que você consegue ter uma vida digna, consegue morar bem, viver bem, viajar, consegue. Na nossa mentalidade brasileira, a gente não queria aceitar isso para o filho, porque na nossa cultura, a gente investe nos filhos para ter uma profissão que possa proporcionar uma qualidade de vida melhor. Tá? Então, assim, isso já foi uma das diferenças que eu percebi. Então, no Brasil, a gente vê mais aquele laço familiar e mais prolongado. Tá? Aqui a gente vê a mesma coisa, mas com aquela classe pequena, que é a classe alta. Tá? Então, no Brasil, a gente se sente, até de uma forma geral, né? A gente vê um amigo com problema, a gente quer dar um monte de sugestão, quer falar da vida. E você vê que o canadense, de uma forma geral, ele não conversa muito no trabalho, sobre a família dele, ou quando está no ambiente fora, falar do trabalho. Não é uma coisa muito comum. É bem verdade que eu estou falando assim, foi a minha experiência, tá? E o que eu pude observar. E é muito difícil definir um país assim, em regra geral, porque é uma cultura muito vasta. Tá? Por exemplo, agora mesmo, tem uma enxurrada de brasileiros chegando. Para esses brasileiros, isso tudo que eu estou falando talvez não tenha sentido, que não conseguiu perceber ainda. Ou talvez alguém aqui que esteja há mais tempo esteja, não é bem assim, é meio assim, talvez você tenha tido poucas experiências, mas as experiências que eu tive isso. Outra coisa que eu vejo no ambiente familiar é o papel do marido, do esposo e esposa, tá? Então, assim, no Brasil, a gente vê muito. Eu sei que mudou bastante, é um tema controverso, mas a gente vê assim, aquela coisa do complemento. Tá? A nossa esposa pra gente, a nossa irmã mais velha, é a nossa mãe, é a nossa amante, é a nossa mulher, é a nossa amiga. Então ela tem aquele papel de. A mãe tem o papel de ser o centro da família. Tá? De reunir os filhos, de cuidar do marido. Tá? Eu sei que é uma coisa meio patriarcal, tudo, mas a gente ainda tem muito essa cultura, que, ao meu modo de vista, é bom. Dentro assim, respeitando os equilíbrios, os limites, é uma coisa boa. Tá? Eu acho que é uma coisa que é muito importante, aquele papel da mãe unificadora, que reúne, que. Não estou falando daquela Amélia que tem que aguentar tudo, mas a mãe que tem o papel que a gente entende o que eu estou falando. Aqui a relação marido e esposa, principalmente para casais mais novos, não tem muito isso não. É o seguinte, ó, a gente tá junto, você faz as suas coisas, eu faço a minha, mas, por exemplo, né? Minha esposa uma vez estava com uma amiga canadense e disse, eu tenho que ir para casa que meu marido vai viajar, eu tenho que arrumar a mala dele. Ela falou, mas como assim arrumar a mala dele? Ele é um adulto, não consegue arrumar a mala dele, não. Mas assim, no Brasil, não é que o homem não consiga. Alguns homens são meio, sei lá, relaxados, de repente são um pouco machistas, no sentido de que ele gosta de sentir cuidado da mulher, a mulher gosta de arrumar a roupa dele. Então, assim,
Eu não estou dizendo que isso tem que ser a regra, mas não é uma coisa estranha para um brasileiro falar isso. No Brasil, se alguma esposa falasse isso, talvez as amigas não iam achar tão estranho. Ou ela dizer, eu vou preparar o lanche do meu filho. Como? Seu filho já tem 10, 12 anos, ele tem que preparar o lanche dele sozinho. Mas a esposa dizendo, não, mas eu gosto de fazer, eu me sinto bem fazendo isso. E elas se sentiam incomodadas com isso. Eu até acho, assim, que a pessoa não queira fazer, mas achar estranho que os outros façam, ao meu modo de ver, não seria muito estranho. Então, assim, existe um choque cultural. Né? Outra coisa cultural, você vai no trabalho e você vê o gerente, o diretor, o dono da empresa trocar papel na impressora. Ele termina de comer lá, ele limpa a máquina, bota os pratos na máquina de lavar, limpa o que tiver que limpar. Então, assim, não tem aquela questão da superioridade que a gente sente no Brasil, que a gente tem no Brasil, de que, eu sou chefe, é um vergonhoso para mim fazer coisas como isso, trocar uma papel na impressora, ou de repente atender um telefone, ou consertar alguma coisa. Eu já cansei de ver aqui gente que tem um cargo social alto e não tem vergonha desse tipo de coisa. Então, a forma como o canadense encara o trabalho é diferente. Por exemplo, você mora num bairro, uma área que, sei lá, casas custam, por exemplo, $1 milhão. Não é casa barata. E você vê ali no final de semana, ou até durante a semana, é a própria família quem cuida da casa. Tá? Você vê lá o pessoal limpando o jardim, pintando a cerca, cuidando de tudo. Por quê? Porque o serviço aqui é muito caro. A mão de obra é cara. Qualificado ou não. Tá? Eu me lembro que a primeira vez que eu precisei chamar um encanador, teve um entupimento lá, o cara veio, consertou e uma faturazinha de $200. Ele não passou 15 minutos resolvendo o problema. E para mim foi um choque. Eu digo, poxa, o cara tá ganhando mais do que eu. Eu não ganho $200 em 15 minutos. Aí foi que eu vi, opa, sabe o que é melhor? Assistir vídeo no YouTube, comprar as ferramentas, que é barato, né? Material, bens e serviços. Bens é barato, ferramentas é barato, serviço é caro. Então você compra, aprende, você vende, desentope. Então você começa a ver a questão do respeito pelo trabalho. Entendeu? Não é porque você foi para a universidade, não é porque você foi isso, que você vai receber muito mais do que outras pessoas. Até às vezes, a depender, o cara até vai ganhar mais que você. Tá? Desde policial, o pessoal que trabalha na construção, eles têm uma qualidade de vida muito boa. Tá? Então, assim, você começa a notar essas coisas aqui no Brasil, a gente tinha aquela vergonha. Outra coisa engraçada, você vai sair de uma loja com a sacola e o alarme da loja toca. No Brasil, parece que o orgulho da gente vale muito, né? Porque o cara já quer logo entrar com ação, não sei o que vergonha, mas aqui eles entendem que é o seguinte: então, se não tem falha, o cara vai lá, abre a bolsa, seja lá quem for, eu nunca vi ninguém reclamando de nada, e a coisa que acontece aqui muito, a pessoa olha, tudo pode ir, ou então até o cara faz, não, pode ir. Porque já é aquela coisa cultural, então a gente vive no Brasil tentando achar uma coisa para se sentir, eu fui discriminado, não sei o que, eu tenho que entrar com ação agora, imagine. Por isso que o nosso sistema jurídico é tão atarefado. Então, assim, não estou falando o que é melhor, o que é ruim, tem coisas que eu prefiro lá, tem coisas que eu prefiro aqui, estou só falando as diferenças da forma geral. Tá? Então, por exemplo, na minha área, eu lembro que no Brasil, na área de informática, a gente tinha cargo assim, programador, que era normalmente como todo mundo começava, e aí depois tinha analista de sistema, né, tinha gerente de projeto, aí tinha gerente em geral, gerente de TI. E no Brasil, os salários eram bem diferentes. Então, o programador normalmente ganhava bem menos que analista, que ganhava igual ou um pouco menos que gerente de projeto, que menos que gerente de TI. E aqui não tem muito isso, porque os salários são meio que equilibrados. Tá? Então, por exemplo, aqui eu trabalhei num projeto que tinha um DBA de 75 anos. Eu nunca imaginei um cara de 75 anos com a qualidade de serviço que ele trabalhava. E ninguém nem pensava em questão de idade, não sei o quê. No Brasil, eu lembro que quando eu tinha 30, e olhar para as pessoas de 40, a gente já estava velho, esse cara está na hora de se aposentar. Então a longevidade do trabalho aqui é muito longa. Por quê? Como não tem muita gente, a pirâmide não é assim, que você pode estar substituindo as pessoas muito rápido com gente mais nova, as pessoas têm que ficar no mercado mais longo, porque o mercado precisa disso. Tá? Então, outro choque cultural grande também, tá aqui, isso aí todo mundo sente, é a questão da educação geral da população. Então a gente começa a ver como no Brasil a gente é mais educado. Tá? Mas é mal educado em muita coisa mesmo, não é só questão de etiqueta, não. Tá? É mal educado em não respeitar fila, em querer parar em vaga de deficiente, em sujar o chão, é mal educado na forma de falar com as pessoas, entendeu? E aqui você começa a ver que não é que dá para viver e até melhor viver, todo mundo sendo mais educado, respeitando o próximo, entendendo. Por exemplo, eu lembro que
Logo quando eu cheguei, eu estava com um amigo meu canadense, um amigão meu, Rob, mora lá em Edmonton. E aí a gente estava dirigindo e tinha um cara forçando passagem. E era raro ver isso aqui. E eu, como brasileiro, não estava deixando o cara passar. Aí, Rob, cara, a gente tem tempo, porque você não deixa ele passar. De repente o cara tá atrasado, precisa de alguma coisa. Eu nunca pensei dessa forma. Eu sempre pensei, porra, que filha da mãe quer passar na minha frente? Não vai não. Espere. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes quando as pessoas cedem, lógico, vão ter gente que vai tirar vantagem. Mas pelo menos você fez o seu papel. Né? Tem um equilíbrio. Ó. Você não vai ser bobo de deixar todo mundo passar na sua frente, todo mundo fazer de bobo, mas uma vez ou outra você cede. E ele falou, cara, de repente o cara tá apressado, não sei o quê, tá alguma emergência, alguma coisa, deixa o cara passar. E eu, meia hora saí e pronto, né? Fiquei pensando naquilo. E aos poucos você vai mudando. Porque assim, quando a gente vem pra cá, por mais que no início a gente tenha resistência a algumas coisas, com o tempo você vai vendo o quão grosso, o quão mal educado a gente é. Até coisa pequena, por exemplo. A gente recebeu um monte de gente aqui. Eu ajudei muita gente que veio, ficou aqui em casa, tá, e família. Às vezes até a forma de falar, porque o canadense tudo bem, é o outro lado, né? Aquele negócio do pêndulo, né? O pêndulo tá lá. Aqui é tanto obrigado e desculpe, por favor, que às vezes enche o saco. Mas depois você está acostumando. É interessante. Mas aí a gente ia receber brasileiro aqui, amigo aqui, que era como a gente era. Me dê isso, pegue aquilo. E começava a soar estranho, né? Às vezes um sobrinho da gente, quero água. Né? E aí você vê que o por favor, eu gostaria, poderia, entendeu? Assim, que começa a fazer diferença. Tá? Eu até acredito também que assim, são os dois lados da moeda. Aqui é demais, mas é melhor ser demais bem educado do que demais mal educado. Tá? E para mim a outra coisa assim, que ficou bem marcante é você viver sem a lei da vantagem. Tá? Isso para mim é a grande diferença. Você vai fazer uma negociação, você vai comprar um carro, você vai fazer alguma coisa. Lógico, todo mundo que vai negociar pensa em estar ganhando alguma coisa. Senão não ia estar negociando, senão não era comerciante. Mas a questão é que aqui faz parte da cultura já entender que um bom negócio, bom demais para você, você só faz uma vez. O cara não vai mais na sua loja se ele perceber que foi explorado. Eu cansei aqui de, às vezes, eu me mudava para uma cidade, ia consertar o pneu do carro. O cara consertava, ele quanto é? Não, não. Para você virar cliente, não precisa pagar nada, não. Outra coisa que assim me chocou muito, logo no primeiro ano eu cheguei, comprei um carro, aí precisei fazer uma revisão, né? Tem a revisão normal. E eu com aquela mentalidade brasileira, onde é que eu acho oficina aqui para fazer a revisão do carro? Porque eu não queria fazer na autorizada, né? E aí acaba que a autorizada aqui é muito mais barato, entendeu? E aí eu fui lá prestar o serviço e aí eles disseram, não, o serviço era esse, mas tem essa outra peça aqui que está precisando da manutenção e vai custar, sei lá, $50 a mais. O senhor autoriza a fazer? E eu digo, Pedro, bicho, é a mesma coisa do Brasil, né? Tem uma revisão, começa a inventar coisa, eu digo, tá autorizado. Eu nem sabia nem falar direito de nada, eu digo, tá autorizado. Aí quando eu fui lá pagar, que eu vi o valor, estava sem esse preço, né? Aí eu já me sentindo no clima canadense, né? Eu digo, vou ser honesto, eu digo, não, eu liguei, autorizei aqui, vocês me ligaram, tá? Tem uns carregadores que não tava. A mulher falou, não, sabe o que foi? O mecânico conseguiu resolver sem trocar peça. Ele disse que essa peça ainda dá para usar bastante, não precisa trocar agora não. Aí eu fiquei pensando, poxa, aonde é que no Brasil você ia autorizar um serviço que não precisou ser feito e o cara não ia lhe cobrar? Lógico, deve acontecer, não estou querendo dizer que no Brasil todo mundo é desonesto, mas se a gente fizesse esse teste aí, sei lá, 1000 oficinas, eu acho que a maioria ia cobrar. O cara já autorizou, então bota aí. Mesmo que não precisa trocar peça, então troca a peça assim mesmo, só para ganhar dinheiro. Tá? E talvez aqui, eu não sei, de repente até eles fizeram isso como uma coisa de marketing. Vamos dizer que tem uma coisa para trocar, ele autoriza, depois a gente não troca, porque não precisa. E aí ganhou a confiança do cliente. Bem, pode ter sido, mas eu fiquei alegre, porque outra coisa que aconteceu aqui, né? A gente veio morar, lógico, depende da cidade. A cidade que eu estou hoje não daria para o motorista fazer isso, mas eu morava em Edmonton, e eu peguei um ônibus e eu perguntei se o ônibus passa em tal lugar. O cara disse, olha, a gente acabou de passar, é 2 quarteirões para trás. O cara, talvez, porque eles têm tudo hora marcada, né? Estava adiantado, ele saiu da rota dele, fez a volta, e o ônibus tinha outras pessoas. Não estava cheio, mas tinha outras pessoas. Foi me deixar lá no lugar e depois continuou a viagem. Então, assim, aquela questão do a pessoa se sentir bem e ajudar, e contagia. Eu já tenho essa mentalidade aí do Brasil. Quem me conhece sabe, eu sempre fui um cara muito, vamos dizer assim, bondoso, sempre respeitei o próximo, nunca fui fazendo sacanagem com ninguém, nem nada. Eu tirava muita onda, mas nunca
fui de tirar vantagem. Tá? E aí o que acontece? Você começa a perceber, cara, por que o Brasil não podia ser assim? O custo geral para o país é menor, a burocracia diminui, porque você não tinha que ter um monte de regalia, um monte de controle, um monte de coisa. Tá? As pessoas iam se entender melhor. Tá? Então, assim, outra coisa que eu vi no Brasil, que é assim, eu aprendi sobre a gente se acostuma com a violência. A gente vê tanto jornal de assalto, de roubo, por exemplo, aqui no Canadá, quando eu comecei a ver crianças andando pela rua com celular, qualquer cidade, qualquer hora do dia você pode andar com o celular, e ninguém vai lá tomar, não. Ninguém vai dar um tapa e levar o celular, não. Lógico, há furtos. Você está de bobeira, deixou a bolsa, alguma coisa assim, não está com a cara, tem gente que vai lá e pega. Mas nesses 8 anos aqui, eu nunca ouvi falar um caso de alguém foi lá e tomou, ou botou uma arma e carregou. Tá? E furto, a gente, quem vem do Brasil, sabe como evitar. É uma coisa fácil de evitar. É só trancar as coisas e não deixar nada à vista. Então, é uma coisa fácil de resolver. Tá? Então, a violência aqui seria quase que inexistente. Outra coisa que eu aprendi sobre ser brasileiro é o seguinte: o como a gente gasta. Cara, impressionante. Eu vou dizer, o brasileiro é o povo mais rico que eu conheço. Porque a gente gasta dinheiro com muita coisa. E muita coisa inútil. Por exemplo, festa de criança. Eu lembro que uma festa de criança no Brasil, você tem que se preparar para um monte de gente. Porque vem as crianças, vem a família, vem amigo, vem vizinho. E a gente tem aquela questão do orgulho. A minha festa tem que ser bonita, tem que ter bola, tem que ter animador. E acaba virando um padrão, que ninguém quer dar uma festa que não seja tão chique quanto a dos amigos, ou o nível que você vive. Aí você vai aqui no Canadá, uma festa de criança, não tem nada demais. E outra, o seu filho é convidado, você não. Tem lá no convitezinho a hora que você vai deixar seu filho e a hora que você vai pegar. E chega na hora e pega na hora. Porque o que acontece? O aniversário aqui é o seguinte: os meninos se reúnem para brincar, brincam que só. A casa não tem nada demais. Tem uma pizza na mesa, um cachorro quente, às vezes um bolo, um cupcake, né, aqueles bolinhos pequenininhos, e só. E aí no Brasil a gente tem a questão eu diria que é orgulho, a gente é metido mesmo, a gente tem que mostrar para os outros que a gente está bem. A gente não tem que só se sentir bem, não. A gente tem que provar. Tem que estar arrumado, tem que ter um carrão, às vezes até se endivida ou se aperta, mas a festa tem que ser uma festa pomposa, tem que ter coisa para sobrar, tem que ter balão de não sei quanto, um bolo de não sei quanto. E aí você vê o canadense que ganha bem pra cacete comparado com o brasileiro, gasta muito menos e não tem digamos assim, essa pompa toda, essa luxúria toda. E aí você começa a ver qual é o povo rico, né? No sentido de riqueza de gastar dinheiro, né? Com futilidades, é o brasileiro. E aí você começa a perceber que muitas obrigações que você tinha no Brasil, que pesava no bolso, que dificultava a sua vida, aqui não existe, porque você não se sente essa pressão. E tudo é cultural. Você vê todo mundo fazendo, você não quer dar uma festa para o seu filho que não seja a altura do amiguinho dele, ou do seu sobrinho, né? Porque tem sempre aquela competição, não sei o quê, a gente tem que sempre estar... Então, assim, eu comecei a ver o quanto a gente gasta tempo e dinheiro com besteira, porque as crianças querem brincar. Aquelas bolas de açúcar que a gente bota lá para as crianças depois estourarem, não sei o quê, a gente não botou, não foi para as crianças não, foi para a gente, para impressionar quem está vindo. E é uma coisa cultural. Eu soube que agora a festa de casamento no Brasil não está saindo por menos de 200 mil reais. Se você falar isso para o canadense, eu vou lhe falar, você falar para o canadense, em geral, não estou falando dos ricos, mas de uma classe média, 50 mil numa festa é uma coisa absurda. 20 mil numa festa é uma coisa assim, já muito, entendeu? E aí no Brasil, vamos lá, eu ouvi dizer que hoje com, sei lá, vou dizer, 50 mil você não faz uma festa de casamento que o pessoal vai sair falando mal. Né? Talvez não alugue nem um lugar, não sei o que. Tá? Eu tenho conversado com a galera que a coisa está bem... E assim, aí o cara vai dar festa e ele tem prazer em dizer o quanto ele gastou. Dei uma festa de 15 anos para minha filha, gastei não sei quanto. A primeira coisa que o cara fala. E aí você começa a ver que essas bobeiras aqui, você fala, ninguém tem nem aí. Eu lembro que a primeira vez que comprei um carro aqui foi uma RAV4, né? É um carro no Brasil, um carro considerável. Aqui eu chegar e quando eu entrei no carro, comecei a dirigir, eu digo, agora eu vou me sentir importante. Né? Você começa a andar pela rua e ninguém está olhando para você por causa do carro. E você vê um monte de carro bem melhor que o seu, mais novo, e não sei o que, ninguém está nem aí. Então essas besteiras a gente vai se adaptando. E você começa a ver como é mais fácil ser feliz
menos cobrança, menos dor de cabeça você tem se você não está preocupado com essas coisas. Tá? Quantas vezes no Brasil um amigo chegou, rapaz, vai trocar seu carro, o carro está caindo aos pedaços. Talvez até, em alguns casos, tenha razão. Segurança, não sei o quê, o cara está... Mas a maioria dos casos é porque você tem que estar no nível social de todo mundo que você anda. Né? Por exemplo, você é um médico, você não pode andar com um carrinho fuleiro. Você é um advogado, você não... porque demonstra até que você não está indo bem. Tá? Então, assim, é só como o tema é o que eu aprendi sobre o brasileiro, esse choque cultural me mostrou isso aqui. Um outro ponto importante, que esse eu observei mais, esse eu não sofri muito, porque eu já tenho uma mentalidade diferente, tá? É a questão de observando brasileiros recém-chegados. Tá? Então, a coisa que eu vejo é o seguinte, muitos se consideram vencedores por causa de saber usar o jeitinho brasileiro. Né? Tudo é aquela questão, o gato aqui, não sei o quê, pá. E aí o cara chega aqui com a mesma ideia. Então ele pergunta assim, e aí, como é, qual é o esquema para fazer isso? O esquema é lá, pagar e ter o serviço. Né? Outra coisa que eu notei é o seguinte, isso é engraçado, isso eu vi uma mãe, tipo assim, a avó, a mãe de um amigo nosso aqui, né, que quando veio visitar, ela fez um comentário que me chocou muito, que é o seguinte, essa mudança toda, pelo menos agora eu estou vendo que os órfãozinhos estão com pai e mãe. E eu demorei para refletir aquilo, né? E, na verdade, a ideia foi o seguinte, e depois eu fui ver, que muitas famílias no Brasil, principalmente classe média alta, a gente não cuida dos filhos, digamos assim, nas tarefas do dia a dia. Não estou querendo dizer que isso é sinal de menos ou mais amor, que é educação correta ou não. Mas eu quero dizer o seguinte, que o contato no dia a dia, a gente tem muito menos no Brasil pelo fato de ter babá acessível. Eu soube que agora a coisa mudou bastante, mas como a classe média toda podia ter babá, podia ter empregado, então assim, era comum a pessoa trabalhar o dia todo, né, ter filhos em idade de, sei lá, de 0 a 5, 6 anos, 7 anos, chegava de noite e a criança estava dormindo. E passava a semana toda, ou então quando chegava era só para brincar com a criança. Não dava papinha, não botava para dormir, não sabia as manhas que a criança tinha para... A empregada estava lá, 1 hora para dar uma sopinha, para dar não sei o quê, que a criança era cheia de vontade, não sei o quê. Você começa a perceber isso aqui. Como no Brasil as crianças são cheias de vontade, que a gente educou os filhos assim. Né? A gente deixou correr solto, na mão de babá, não sei o quê. E eu sempre tenho uma visão diferente. A gente tinha babá, mas eu fiz um acordo com a minha esposa para nos primeiros 3 anos ela não trabalhasse. De casa, filho, e acredito que isso fez muita diferença no que o nosso filho é hoje em dia. Mas isso aí é uma coisa minha, não quer dizer que todo mundo tem que fazer isso, não. Até aconselho, se puder, mas se não puder, não. Então, assim, o cuidado com os filhos pequenos é bem diferente. Porque como aqui não tem babá, e as crianças só vão para a escola com 5 anos, e a creche, né, que eu chamo daycare, ou after school, alguma coisa assim, é caro. Muita gente prefere tirar o tempo e cuidar dos filhos. Tá? Então, assim, não tem muita frescura com os guris aqui. Você vê que o guri, desde pequeno, ele aprende a não dar trabalho. Ele é bem educado a não dar trabalho, entendeu? Ele tem que chegar em casa, comer a comidinha dele na hora que é colocado, ele tem que estar fazendo birra, não sei o quê. Lógico, criança é criança, mas você vê que não tem muita tela aqui para o menino não ficar... Os meninos terminam de brincar, vão guardar os brinquedinhos, ele não fica tudo bagunçado. Por quê? Porque as pessoas não podem se dar esse luxo de estar fazendo tudo pelo filho, de estar esperando o filho, porque o cara chega em casa, tem que fazer, tem que cuidar da casa, tem que fazer não sei o quê. Se ele for esperar 1 hora para dar um banho no menino, 1 hora para dar papinha no menino, então eu notei muito isso aqui, que casais que acabam de chegar, principalmente classe média alta, uma das maiores dificuldades que a gente vê é essa, quem tem filho pequeno, se adaptar no dia a dia de estar com o filho. Entendeu? Então, assim, a gente não sofreu isso, porque Arthur já veio com 7 anos, e a gente era muito, o contato com a Arthur era muito grande. Entendeu? A gente, por mais que eu trabalhasse muito durante o dia, minha esposa deu muita assistência a ele, a gente tinha babá, mas na verdade assim, ela estava lá o tempo todo. Até quando a gente ia sair, de vez em quando a gente ia jantar, alguma coisa assim, minha sogra ia ficar lá em casa, ou minha irmã ia ficar em casa, mesmo com a babá, tinha sempre alguém da família, lá, porque a gente não queria transferir, ou não ter sempre alguém por perto para ver o que estava acontecendo com a educação de Arthur. Tá? E, então, assim, a gente sempre foi muito junto, então a gente não tinha nada que ele fazia que não era do conhecimento da gente. E a gente chega aqui e vê que as mães se desesperam porque não sabem nem como dar o banho no menino, não sabem como dar papinha, não sabem como até interagir com a criança, porque ela interage só na hora de brincar, mas não no dia a dia.
não naquelas coisas que não são, digamos assim, nas coisas chatas, né? Porque uma coisa é você pegar a criança só para brincar, outra coisa é você ter que aturar a criança, principalmente a criança pequena, com aquelas manhãzinhas, e mesmo sem manha, você tem que ter disposição para aturar, tá? Então, assim, eu via muito isso, eu vi muito isso, tá? Lógico, eu vi família chegar aqui que não tinha nada disso, já chegou pronta, já tinha contato com os filhos, tudo, mas eu hoje já vejo muita gente, como a gente recebe muita gente, a gente ajuda, a gente vai em encontro de brasileiro, a gente vê, então tem gente que eu já chego e já digo, ih, você vê que o menino tá solto, né? Assim, não tem aquela. E aí você começa. Isso vira um problema grande, entendeu? Porque aqui tem que estar batalhando, tá? Quem está chegando no país novo, a coisa é diferente. E aí você ainda tem em cima disso essas coisas que você achava que nem existia, que você nem sabia que existia. Tranquilo? Então, pessoal, isso é só um apanhado geral, tá? Lógico que não é nem nada. É minha opinião, tá? É o que eu vi. E isso me ajudou, eu acredito, a melhorar como pessoa, vendo nesse choque cultural quais eram as coisas que me atrapalhavam. Mas eu sei que, por exemplo, a vida no Brasil, eu acho que me super preparou para me dar bem no Canadá. Talvez se eu tivesse nascido aqui, não tivesse tão bem como eu estou hoje em dia. Porque no Brasil a gente se prepara para um ambiente muito mais competitivo, a gente tem muito mais gente, a concorrência é maior, a gente se cobra muito mais, a gente se... Por exemplo, sim, é outra coisa que eu estava falando. 70% dos alunos de universidade e de pós-graduação, mestrado, doutorado, são imigrantes ou filhos de imigrantes. Porque a gente vem com aquela mentalidade. A educação é o único caminho que eu quero que meus filhos sigam. E muitos canadenses não estão. Então é engraçado. O imigrante vem para cá. Todas as empresas que eu trabalhei, os principais cargos eram ocupados por imigrantes. Ou recém-chegados, ou que chegaram já há algum bom tempo. Porque muitas vezes o canadense seguia aquele caminho da maior facilidade. Porque eu vi um cara pensa, poxa, para que eu vou fazer medicina? Ou fazer um curso que eu vou estudar 10 anos, né, e vou chutar, tá? E vou ganhar 200 mil. Se eu posso trabalhar na construção civil e ganhar 100 mil por ano. Aqui sempre fala por ano. Aí o cara pensa, poxa, nesses 10 anos que o cara passou estudando, eu já curti minha vida bastante. Não estou dizendo que é a forma errada de pensar, mas é o que a gente vê aqui. E o cara consegue hoje em dia aqui, trabalhando na construção civil, como carpinteiro. Você não acha carpinteiro para fazer serviço. Os caras estão ocupados a vida toda, porque a coisa cresce, tá? Então, lógico, tem gente aqui que tem dificuldade em certas áreas. Né? O cara vai trabalhar no McDonald's, virando hambúrguer. Aqui é um emprego temporário. Eu não vejo aqui as pessoas tendo um emprego como esse para ser o emprego de vida dela. É o cara que é estudante, é o cara que acabou de chegar, o cara passa um tempo batalhando ali, mas é uma coisa temporária. Né? Emprego de meio turno, alguma coisa assim, e as pessoas não fazem a vida nesse emprego. Normalmente é uma coisa que eles estão ali enquanto estão. Eu lembro que um dia desse não, tem tempo já. A gente estava no Walmart e o cara que estava atendendo a gente era estudante de medicina. E assim, imagina, quando o cara terminar ia estar ganhando muito mais, mas é parte da educação deles isso também, tá? Trabalhar e assim, todo trabalho é respeitado. Então assim, pessoal, essa era a ideia que eu queria passar. Ficou uma voz meio atrapalhada, mas assim, mais para a gente refletir e ver que muitas vezes o brasileiro ele quer ir para um lugar melhor, mas às vezes ele não quer se melhorar. Né? Tipo assim, todo mundo sabe falar dos problemas, sabe falar o que está errado, acha que sabe a solução, mas não se educa, não se mexe. Por exemplo, eu canso de ver, cara, hoje em dia, né? Nego metendo pau em político tal, B, a gente sabe que poucos prestam, mas quando eu for ver, cara, o cara que está comentando, eu não conhecia, eu sabia o que você fazia. Você não tem nem direito de estar criticando o IB, porque a gente sabe o que você faz. Né? A gente vai no WhatsApp, não sei o que, a gente vê um monte de gente postando isso e aquilo, mas quem conhece essas pessoas vê, pá, peraí, por que você falou isso? Era até pior, entendeu? Então, galera, olha, obrigado aí, espero que vocês tenham gostado. Passou do tempo que eu queria que ficasse, mas espero que tenha sido interessante. Um abraço, fiquem com Deus.